Olá, pessoal. Estamos aqui para mais um Ciência em Enredo e que eu poderia começar com uma pergunta, que é assim, afinal, onde é que eu estou? A pergunta todos nós fazemos de uma vez ou outra e, para falar a verdade, a gente se localizar em algum ponto aqui do nosso planeta foi uma das aventuras científicas mais interessantes que a gente não faz ideia, porque hoje em dia a gente quer ir para algum lugar, digita o endereço no celular, daí já por GPS ou pelo Waze, traça-se a rota e a gente chega lá. Tem até uma vozinha que fala, olha, agora, em 200 metros entre a direita, etc e tal. Vamos pegar a Avenida Albert Einstein, Avenida Antônio da Costa Santos, Avenida Oswaldo Cruz Barão Geraldo, Campinas. Mas como é que se fazia antes da gente ter esses aparelhos? Bom, primeira coisa, que é um grande enredo e que dura há mais de 2.000 anos. Mas vamos lá. Eu falei em GPS, afinal de contas, o que é o GPS, né? E que todo mundo usa hoje em dia, né? É um sistema de posicionamento global, né? E o GPS é a sigla em inglês. Esse sistema é um conjunto de dezenas de satélites que orbitam em torno da Terra, e as órbitas desses satélites são tais que cada ponto do planeta está sendo visto por pelo menos 3 satélites, que nem nessa imagem aí. E esses satélites enviam sinais constantemente de onde eles estão para qualquer aparelho que possa receber esses sinais aqui na Terra. Tem torres de controle na Terra que checam o tempo todo as posições exatas dos satélites a cada instante, né? E assim, pelas posições desses satélites e as diferenças de tempo de recepção, né, que eu estou aqui nesse ponto aqui, recebo desse satélite, daquele outro, por triangulação, né, é possível localizar exatamente onde aquele aparelhinho e o dono daquele aparelhinho está, né? Agora, essas diferenças de tempo de um satélite para a pessoa do outro, etc., são diferenças pequeniníssimas, né? E os cronômetros lá nos satélites em órbita são relógios atômicos que são extremamente precisos, tipo atrasa um segundo em 300.000 anos. E esses satélites estão em alta velocidade, tem o campo gravitacional da Terra, tudo interfere e, bom, para o GPS funcionar tem que usar até correções devidas à teoria da relatividade restrita e geral, né, para que você encontre o endereço certo. Senão, você pode ir para um lugar bem distante, se não tivesse teoria da relatividade embutida nisso. Então, bom, eu usei isso aí e para me localizar, está aqui o mapa da Unicamp e tem aquele pontinho azul ali que é exatamente onde está esse estúdio, onde estou gravando esse episódio aqui. E aqui na barrinha vocês veem um número, ó lá, menos 22,81, papai tem mais um monte de casas decimais, e menos 47,07 mais algumas casas decimais. O que são? Isso são as coordenadas, né? Menos 22,81, etc., de latitude sul, e 47,0 de longitude oeste. São chamados graus decimais. Essas coisas aqui parecem 8159983, né? Talvez a gente esteja mais acostumado a uma notação antiga, né, que divide os graus em 60 minutos, e cada minuto é dividido em segundos também, mas hoje em dia usa-se essa notação decimal, né? Mas então, de onde que vem isso aí? Observem só que essas coordenadas de latitude e longitude o GPS usa, né? Isso é uma história, um enredo que começa lá no século II a.C., né? E aqui eu preciso mostrar o meu globo aqui, que a ideia de você localizar as coisas através de latitudes, né, que vão
está no Equador e vão até os polos, né, de 0 a 90 graus, e de longitude a partir aqui de um meridiano, né, que passa pela cidade de Greenwich, na Inglaterra, ao sul de Londres. Então você tem aqui tantos graus de 180 graus de longitude oeste, 180 graus de longitude leste, e daí se é num lugar aparece sinal menos ou mais, o menos se é sul na latitude, mais se é norte, e por aí afora. Bom, essa ideia aqui, ó, que localiza as coisas sobre a superfície do planeta Terra, onde a gente está, é um sistema proposto por um astrônomo grego que se chamava Hiparco, da cidade de Niceia, lá no século II a.C. Isso foi usado depois por Ptolomeu, antes disso por Erastótenes, né, que mostrou que a Terra é redonda e qual que inclusive mediu a circunferência da Terra. Hiparco usava um meridiano de referência que passava pela cidade de Alexandria, né? Claro, o sujeito era do mundo helênico. E agora, como eu já falei, a gente usa o sistema de GPS e mesmo esse globo, o meridiano de referência é o que passa em Greenwich, né? Mas tudo bem, esse aqui é o sistema de como localizar as coisas na Terra. Mas como é que as pessoas se localizavam usando isso antes do GPS? Né? Como é que elas atravessavam, por exemplo, da Europa até a América aqui, né, as grandes navegações, atravessando os oceanos, né? E como é que eles chegavam no lugar correto, né? Para falar a verdade, eles nem sempre chegavam, né? Naufragavam muitas vezes, e quando chegavam às vezes no local errado, né? E aí como é que é essa história? Bom, medir a latitude, né? Saber se você está perto do Equador, ou se está mais para o norte ou mais para o sul, é relativamente simples, né? Usava-se um instrumento que se chamava, que também começou a ser desenvolvido na antiguidade, foi desenvolvido mais pelos árabes durante a Idade Média. Isso aqui é um exemplo de um astrolábio, é o nome desse instrumento que se chama, que é do século XIII, também foi usado na Idade Média pelos europeus. Nome astrolábio, depois passou a ser com alguns aperfeiçoamentos chamados de sextante. Mas tanto o astrolábio e o sextante fazem a mesma coisa, que é o quê? É medir a altura dos astros no céu, né? Então, você sabe, por exemplo, o Sol ao meio-dia tá mais alto do que às 4 da tarde, mas não é só essa altura. Você pode saber a latitude sabendo se o Sol está a pino, se ele estiver a pino, isso está numa determinada época do ano, você está numa determinada latitude. Se ele está mais baixo, o máximo que ele alcança, você está em outra latitude. Tá certo? E, para passar a mensagem e não me preocupar aqui com a trigonometria de medir ângulos e tentar ver isso aí, porque não vamos ter tempo, uma ideia muito simples é o seguinte, não é? A gente vê na escola que a estrela polar só se vê no hemisfério norte, e que o Cruzeiro do Sul, por exemplo, a gente só vê no hemisfério sul, o que não é bem verdade. Dá para ver o Cruzeiro do Sul até mais ou menos nesta latitude norte aqui. Mas a posição dessas estrelas, determina que você pode medir num dia tal, hora tal, dá para entender, dá para medir, saber qual que é a latitude, ok? A estrela polar, eu vou mostrar aqui, ela é uma estrela muito interessante, né? Ela faz parte da constelação da Ursa Menor.
Durante muito tempo achava-se que é uma estrela, mas na verdade um tempo depois vê que são duas estrelas muito próximas e só nesse século aqui, com o telescópio Hubble, se vê que essa estrela polar A, lá em cima, na verdade, são duas estrelas. A estrela polar é um sistema de 3 estrelas. Ele tem uma coisa muito interessante, porque ela fica ao longo do que se chama de polo norte celestial. Então, se você está aqui no Polo Norte e olha para cima, ela está bem lá no alto. À medida que você vai mais para o sul, você, tentando olhar para o norte, ela, pops, parece que ela fica mais próxima do horizonte. Até que, claro, que se você está no Polo Sul, você não enxerga o Polo Norte celestial e a estrela celeste desaparece. Algo parecido é com o Cruzeiro do Sul, né? O Cruzeiro do Sul, eu esqueci de trazer uma imagem, mas eu fiz um desenho da constelação que todo mundo conhece, a constelação de Estrela do Sul, do Cruzeiro do Sul. E o que tem de interessante nela? Ela não está no polo celestial, polo sul celestial, mas a verdade é que este eixo maior aqui da cruz aponta para o polo celestial sul, e assim que as pessoas conseguiam navegar e se localizar quanto à latitude. Mas e a longitude? Latitude, então, a gente só lembrando assim, né? Algumas estrelas, se você só vê no hemisfério norte, outras você vê no hemisfério sul, já dá uma ideia de como é que dá para medir a latitude, que eu falei que era relativamente sim, mas e a longitude? Como é que eu vou saber aqui quantos graus a oeste eu estou, né? Saber em que altura aqui, em que latitude, já matamos. Mas quantos graus a oeste ou quantos graus a leste? O que eu preciso saber aí? Saber a posição onde eu estou, quer dizer, saber a que horas que eu estou num determinado lugar, também dá para ver com os elementos astronômicos que eu falei. Mas eu preciso de uma referência, que é esse meridiano de Greenwich. E eu preciso saber, bom, mas onde é que eu estou? Eu preciso saber, eu sei, eu estou aqui a tal hora, né, tantos minutos, tantos segundos, mas qual que é o horário aqui para saber qual que é a diferença de distância? Aí eu preciso ter um relógio com a hora aqui no meridiano de referência, para ver assim, tantas horas a menos, isso corresponde a uma distância tanto, então tantos graus, tantos minutos e segundos, etc. e tal. Só que isso parece simples cientificamente, só que tecnologicamente é uma complicação. O grande navegador e geógrafo Américo Vespúcio já intuía no final da Idade Média que era assim que precisava ser feito. Mas os relógios eram uma droga naquela época, entendeu? E a única maneira de fato que eles usavam era o que eles a gente chama de navegação estimada. Eu passo tal hora por um ponto de referência, eu estou indo mais ou menos nessa direção aqui, a velocidade do navio é tal. Mas, enfim, no meio do oceano, qual que é o ponto de referência que eu posso usar? A coisa era realmente feia, né? Às vezes eles conseguiam determinar algumas latitudes usando eclipses lunares, mas isso tudo é um outro samba que eu não vou contar aqui. Mas as navegações eram feitas mesmo por essa navegação estimada. E o erro da navegação variava de 2 a 25 graus, né? Por 360 graus a circunferência. Parece pouco, mas não é. Por exemplo, a circunferência da Terra aqui no Equador é de 40 mil quilômetros, que corresponde aos 360 graus aqui. Ou seja, 1 grau são 111 quilômetros aqui pelo Equador. Ou seja, um erro de 25 graus significa mais de 2.500 quilômetros. E o que acontecia? Erravam essas estimativas, não tinha mais comida, ou encontravam alguma coisa que não deviam encontrar e naufragavam, tá? Então, como é que eu consigo medir essa longitude, perdão? Eu precisava desse relógio extremamente preciso. E aí, só voltando aqui para um esclarecimento, né? Essa foto aqui é muito interessante.
Essa foto foi tirada no deserto de Atacama. Temos um dos observatórios europeus do sul, né, como eles são chamados, famosos lá no deserto. E aqui, ó, você está vendo aquele ponto lá no meio, em que parece que tudo isso gira em volta? Aquele lá é o Polo Celestial Sul. E todas as estrelas, elas giram em torno desse polo sul celestial. E essa fotografia não é instantânea, que você veria tão estrelas assim. Ela fica uma longa exposição, durando algumas horas, então o que aparece é a trajetória das estrelas circulares em torno desse polo celestial. E aí, bom, numa determinada hora, uma estrela está aqui, um tempo depois, ela está lá na frente. E assim que eu meço, falei, opa, a estrela está em tal posição, isso corresponde a tal e tal hora, e aí eu olho no relógio, putz, em Greenwich seria tal hora. E aí eu sei essa diferença aí. Mas como ter um relógio de grande precisão? Com os relógios que tinham na época, lá no século XVII, que atrasavam, sei lá, os melhores 1 minuto por dia, isso equivalia a errar em 1.200 quilômetros na travessia aqui, né? Eu precisava ter um relógio muito mais preciso, tipo um erro inferior a 1 segundo por dia. Precisava também ter telescópios para localizar as estrelas com mais precisão. E aí o que eu faço? Como fazer esse relógio mais preciso? Bom, um grande avanço foi a descoberta foi o desenvolvimento, a invenção dos relógios de pêndulo, que eram muito mais precisos do que os mecânicos que tinha até então. Tem relógios antigos que só tinham o ponteiro das horas, e você podia meio saber se era meia hora a mais, 15 minutos a mais, etc. e tal. Com o tempo, o ponteiro dos minutos, mas não tinha o ponteiro dos segundos, por exemplo, para saber precisamente a hora. Só que não bastava ter um relógio por exemplo, um relógio de pêndulo desse que a gente ainda vê em casa de vó, no navio, no meio do mar, balançando. E daí vai de um lugar frio para um lugar quente. Aquele pêndulo se dilata, muda o tempo que ele mede. E também variação de pressão também influencia, a umidade. E, putz, como é que eu faço um relógio preciso o suficiente para usar em navegação? E como não conseguir se localizar no oceano com precisão, levava a muitos naufrágios. Então, os reis de Espanha, Holanda, França e Inglaterra, as grandes potências na época, começaram a instituir prêmios para quem conseguisse resolver esse problema. E, bom, todo mundo deu um pitaco. Galileu Galilei deu um pitaco, Isaac Newton também tentou, Christian Huygens, Robert Hooke, né, já mencionados em episódios anteriores, também deram um pitaco. Mas foi um relojoeiro autodidata inglês que resolveu a parada, entendeu? Porque ele foi animado por uma lei inglesa, chamada Lei Inglesa das Latitudes, que está aqui original, exposta no museu, né? E que é de 1714, que oferecia um prêmio em dinheiro, a chamada Recompensa das Longitudes, para quem resolvesse o problema. E tinha vários prêmios diferentes. E o maior deles era de 20 mil libras, na época, que equivale hoje mais ou menos a 3 milhões de libras, né? Mais de 15 milhões de reais, para uma precisão de meio grau na medida da longitude, que equivaleria até 50 quilômetros. Ok? E foi esse relojoeiro autodidata, ele era carpinteiro também, chamado John Harrison, que ficou entusiasmado com isso. E ele, como era relojoeiro, foi desenvolvendo durante 40 anos relógios cada vez mais precisos, tá? Que pudessem ser utilizados em larga escala em todos os navios. O primeiro modelo dele, que é esse aqui, ó, parece aqueles relógios complicados. Bom, é um relógio complicado, sem dúvida, em mesa, assim, né, em cabeceira, assim, em aparador assim, de sala da casa da avó.
que funcionou, mas ele não era suficientemente preciso e confiável para ser usado em todo e qualquer navio para viagens corriqueiras. Tá? E ele foi melhorando. Esse ele chamou de H1, ele fez o H2 e depois o H3 e finalmente o H4, que aparece aqui, ó. Baita relógio, pequenininho, ele aparece aqui, ó, no retrato dele na mão. O cronômetro marítimo, século XVIII ainda, tá vendo aqui, com ponteiro de segundos. E esse relógio, ele não variava a medida do tempo dele com a temperatura, nem com o balanço do mar, nem com a diferença de pressões. E foi algo incrível, porque para chegar do H1, até chegar ao H1 e depois do H1 para esse modelo H4, né, quase 40 anos, ele teve que inventar outras coisas com a ajuda de outras pessoas aqui tocando esse samba. Por exemplo, ele inventou a tira bimetálica, ou seja, dois metais juntos assim, para compensar as dilatações dos mecanismos com a variação de temperatura, né, que influenciava na medida. E ele inventou também, que aparece nesses relógios, sabe o quê? As rolimãs. Exatamente, as rolimãs do tipo que a gente usa em carrinho de rolemã hoje em dia. Bom, hoje em dia eu já não sei mais, mas eu usei construí na minha infância esses carrinhos, né? Isso tudo porque um outro cara descobriu um aço especial, mas isso aí também vai ser outra história. E incrível, quem já teve um relógio de dar corda, porque não tinha bateria na época, né? Tinha que dar corda, sabe que se você pega o relógio para dar corda, ele para de medir o tempo, daí você volta assim, bom, atrasou um pouquinho, você dá uma ajustada. E esse relógio era fantástico, porque você podia dar corda nele sem ele parar de medir o tempo. E assim, as pessoas não se perderam mais durante travessias dos oceanos. Né? Esse relógio foi usado durante todo o século XIX, no começo do século XX, e até que sistemas mais modernos, como hoje o GPS, né? Ninguém mais precisa de um relógio disso aqui, é uma peça de colecionador lindíssima, embora esse em particular seja carésimo. Né? Então, nesse enredo aqui, eu destaquei o nome de um cara, John Harrison, que foi um grande pesquisador, autodidata. A origem dele não era na academia, ele era um relojoeiro e um carpinteiro, que conseguiam resolver um problema que começou mais de 2000 anos atrás, com a proposta do sistema de coordenadas de latitudes e longitudes, ainda na Grécia Antiga, para a gente se localizar, mas como é que a gente poderia se localizar na prática é uma história que é um desfile com muitas alas e que durou um tempão aqui. Né? Pensa um pouco nessa história, nessa aventura toda aqui. A próxima vez que você marcar um endereço no Waze, colocar ali com a vozinha no anteparo do teu carro para te guiar sei lá, em algum sítio perto da sua casa. Tá ok? Até a próxima aventura, até o próximo Samba Enredo. Ciência Enredo. Chegou na massa, chegou na praça, chegou na massa, chegou.